Meu amigo vascaíno, que vitória ontem do Vasco da Gama no Engenhão. Lá no tatame do Botafogo, na grama sintética, contra tudo e contra todos, o Vasco buscou uma goleada. Naquele jogo que o Vasco venceu e convenceu. A gente vai falar muito aqui sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Botafogo. Sequência do Vasco da Gama no campeonato estadual, porque agora tem o Volta Redonda no próximo sábado e depois a gente vira a chave aí para a Copa do Brasil para jogar contra o Marcílio Dias. E uma semana que para o Vasco da Gama é decisiva aí para a chegada de reforços aí. Será que teremos aí 2 reforços chegando no Vasco da Gama? O Vasco que ainda busca pelo menos 4 reforços aí para poder fechar o ciclo de contratações. A gente vai falar muito sobre esses assuntos. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Pessoal, ontem foi uma vitória, mas mais do que a vitória foi a forma como o Vasco construiu essa vitória. Foi uma semana muito conturbada por conta de questões polêmicas aí envolvendo a arbitragem, por conta dessa guerra política do Vasco da Gama relativa aí à SAF, muitos torcedores cobrando por conta da situação de reforços. E o Vasco da Gama teve a capacidade lá no Engenhão de, mesmo saindo atrás aí do marcador, de virar a partida. O que chamou mais a atenção foi o poder de reação do Vasco da Gama. Há muito tempo o Vasco tinha vencido o Fluminense também por 4 ano passado, mas de virada, muito tempo que a gente não via o Vasco da Gama com esse DNA. Digo isto porque o Vasco historicamente é o time da virada. O Vasco conseguiu uma reação muito rápida. O Eduardo fez o primeiro gol do Fluminense, depois o Vasco logo depois empatou com o Galdames, né? E é o que eu falo para vocês, pessoal, não faça juízo de jogador de forma precipitada, não faça. Esse Galdames aí, todo mundo falava, mas o refogo, o cara tá comendo a bola, tá jogando muito, jogador que quebra a linha. E o Vasco voltou pro segundo tempo, já jogando o Botafogo na lona, com um gol relâmpago aos 40 segundos. O Vasco nocauteou, não é qualquer equipe, a equipe do Botafogo. O Vasco nocauteou com 40 segundos, com um golaço ali do Piton. E diga-se de passagem aí, o David participando dos 2 primeiros gols do Vasco da Gama. Agora chamou muito a atenção e como é bom a gente ver um atleta se recuperando, como foi o caso do Vegete. Vegete mete 2 gols, um jogador que a gente particularmente torce muito. Foi feita muita sacanagem contra o Vegete, dizendo que o Vegete é pro Grêmio, que o Vegete é pro Galo. O Vegete guarda 2 gols pro Vascão da Gama. O Vasco constrói aí a goleada e dá uma tranquilidade, porque o Vasco fecha aí no G4. O Vasco abre 2 pontos na frente do Botafogo, certo? E agora faltam 2 jogos para o Vasco da Gama. Vem o jogo agora contra a equipe do Volta Redonda no próximo sábado, certo? O ideal seria que o Vasco colocasse esse jogo em São Januário, mas vão levar para Cariacica. E o seguinte, o que eu penso com relação a essa situação, que vai dar uma tranquilidade muito grande para o Vasco da Gama, para o nosso primeiro jogo na Copa do Brasil, que é contra o Marcílio Dias, lá em Santa Catarina, em Itajaí.
certo? Então a classificação do Vasco para as semifinais fica muito encaminhada, certo? Para o Vasco, o que importa é chegar ali entre os 4 primeiros, né? E a gente ganha uma moral extra aí para o jogo da Copa do Brasil. E o seguinte, o Vasco não é porque o Vasco fez jogo de igual para igual com o Flamengo, o Vasco fez jogo de igual para igual com o Fluminense e com o Botafogo, de igual para igual não. O Vasco foi melhor nos 3 clássicos, diga-se de passagem, né? Que o Vasco não vai deixar de contratar. O Vasco precisa contratar, mesmo o Vasco jogando melhor do que essas equipes que estarão na Libertadores das Américas esse ano, o Vasco precisa contratar. E a 777 está faltando um pouquinho de ousadia, de audácia da 777 Partners. Porque quando a gente olha para o elenco do Vasco não é um elenco fraco. O elenco do Vasco é um elenco que é bom. Quando a gente vê ali Léo Jardim, João Vitor, quando a gente vê Medel, Léo Pelé, agora o Esforza que está chegando, já estreia. A gente vê ali o Galdames, o Paê, melhor camisa 10 do Brasil, o nosso David e também o nosso Vegete. O Vasco precisava de pelo menos mais 2 jogadores, tá? Um jogador, e o Vasco precisa resolver essa situação antes do Campeonato Brasileiro começar. Porque futebol acontece imprevistos, como aconteceu com o Paulinho, como aconteceu ali com o nosso Jair. E a gente não tem um reserva, um substituto à altura ali de Pai. A gente não tem esse camisa 10 reserva. Se acontecer alguma coisa, a gente vai estar em apuros, porque o Pai hoje é 60% desse time. A mesma coisa é um atacante. O Vasco precisa de um atacante para jogar do lado do Vegete. O Vasco precisa ter um substituto pro lugar do Vegete, caso aconteça alguma coisa. A informação que a gente teve aí do Carlos Eduardo Éboli, lá da CBN, a gente tem dito aqui que chega até o dia 7, mais 4 reforços pro Vasco. O Vasco estava precisando daquele jogador, gente, de impacto, sabe? Aquele jogador do mesmo tamanho do Paê que o Vasco precisava, para a gente ter condições, porque com esse elenco que o Vasco tem, eu até acredito que o Vasco, se pintar um G9 aí para Libertadores esse ano, né, bastaria o campeão sul-americano, da Copa Sul-Americana, ser brasileiro para isso acontecer. Eu até acredito aí que o Vasco até poderia estar num G9 desse, com um elenco que tem. Agora, o seguinte, o Vasco, para brigar mais forte, precisa de plantel. Precisa de plantel. A gente espera que a 777 resolva essa situação o mais rápido possível. Laureano, vai ter a janela de meio do ano. Sim, mas a janela de meio do ano, a gente vai ficar 3 meses ainda aguardando. Se acontecer alguma coisa com o Pai, com o Vegete, fica complicado, porque a gente não tem substituto à altura. Então a gente espera ter novidades aí com relação aí a algumas posições essa semana aí, e vamos torcer para que dê tudo certo no Vasco da Gama. As coisas estão caminhando, hein? Graças a Deus. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!